Olá, saudações a todos e todas. Esse vídeo, o objetivo dele é atender uma demanda, né, que me foi colocada, né, pelo Centro Acadêmico do curso de História da UF, né, onde eu dou aula. Né, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, né, da área de História, do Instituto de História. E nesse período de oferta de disciplinas remotas, né, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, o centro acadêmico do nosso curso teve uma iniciativa que eu achei bastante bacana, de promover um evento voltado principalmente para os ingressantes desse ano, né, do curso, que foram particularmente bastante prejudicados, né, por conta de tudo que aconteceu nesse ano de 2020, né, e da impossibilidade de a gente iniciar um semestre letivo de uma maneira mais regular. Eles praticamente tiveram 1 ou 2 semanas de aula e logo após disso, né, houve a necessidade de interromper as atividades presenciais e alguns meses depois, 3, 4 meses depois, foram implementadas atividades remotas aqui na nossa instituição. Né? E isso para o aluno ingressante no curso é realmente algo bastante prejudicial na medida que prejudica até o ânimo, né? Aquele ânimo inicial que a pessoa tem quando entra na universidade, né? Aquele entusiasmo, aquela vontade, né, de começar algo que é algo novo, né? Uma experiência nova que eles estão experimentando, né? E isso certamente ficou bastante prejudicado na medida que a gente teve que interromper esse processo logo no início, né? Então é muito bom esse momento em que nós, né, docentes do curso, a gente possa conversar um pouco com esses estudantes e também com aqueles que já estavam no curso antes, né, sobre algumas questões importantes relacionadas à nossa atuação, à nossa profissão e à nossa formação. Nesse evento, o que me foi pedido foi uma fala sobre para que serve a história. Né? Assim, eles colocaram a questão, que é uma questão básica, né? Uma questão que em toda a formação do historiador nós temos lá no primeiro período algum momento para discutir, né, essa questão da utilidade, né, ou do para que serve a história, e esse conhecimento com o qual a gente trabalha. É, e é uma temática, de fato, que eu acho relevante, importante, sobretudo no contexto em que a gente vive hoje, né, que, como eu vou apresentar daqui a pouco, coloca alguns desafios para a gente, né, e nos fazem pensar também sobre alguns abusos que nós temos relacionados a como que a história é trazida para o debate público, né, por exemplo, para a discussão política, para a discussão dos assuntos que afetam as vidas das pessoas. Então, esse tema é um tema de fato importante. Né? E é um tema com o qual todo historiador ele precisa lidar. Né? Não existe um especialista nisso. Né? Isso aí é uma questão geral da nossa disciplina, da nossa profissão e faz parte do domínio da nossa ética. Né? Quando a gente pergunta para que serve algo, essa pergunta é uma pergunta que tem uma base ética. Né? É o que nós fazemos com esse conhecimento. Né? Como ele pode ser é, beneficial, né, às pessoas e a nós mesmos. Né? Então é isso que está colocado quando a gente faz essa pergunta do para que serve, né? Para que serve a história. Eu queria falar, é claro que às vezes há aquela postura, né, muitas vezes arrogante, né, da academia, de dizer que o conhecimento ele não precisa servir para nada, né? Não há a necessidade de nenhum campo científico se justificar com base na utilidade ou na instrumentalidade. Né? Já introduzindo aqui dois conceitos que eu gostaria de explorar. Né? Eu não penso assim. Eu penso que todo conhecimento, na verdade, pelo contrário, ele precisa de se justificar. Né? E eles não têm valor em si mesmos. Né? Ou se tem valor em si mesmo é porque essa utilidade já é intrínseca a eles. Né? Mas ainda assim nós temos que refletir sobre essa utilidade. Né? O conhecimento, todo conhecimento, ele é em si um elemento presente nas sociedades humanas que são históricas. Né? Então todos os conhecimentos eles devem estar a serviço dessa humanidade. Né?
Então, a história não foge disso, né? A história também é algo que foi criado pelo homem em sociedade para resolver questões práticas da vida, seja pessoal, individual ou coletiva, mas principalmente da vida coletiva. Não só a história, mas a maior parte dos conhecimentos são direcionados à vida coletiva, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer, né? Essa preguiça de discutir sobre a utilidade ou o serviço que o conhecimento pode prestar, né, para a coletividade, para a sociedade, para mim, algo que deve ser evitado, né? A gente não deve ter preguiça de discutir, de pensar sobre isso, porque é algo fundamental da nossa ética, né, como profissionais e como pesquisadores, professores, independentemente da função mais específica que a gente cumpra, né, a partir dessa formação. Quando a gente fala de para que serve, né, eu gostaria de dividir esse serviço em duas perspectivas, vamos chamar assim, né, que é a perspectiva da instrumentalidade e a perspectiva da utilidade. Né? Por que eu estou dividindo assim, ou como é que eu diferencio essas duas perspectivas? Né? O que é instrumentalidade? Algumas áreas de conhecimento na universidade, elas são muito obviamente instrumentalizadas ou instrumentalizáveis. Por exemplo, a medicina. Né? A medicina é um tipo de conhecimento que se presta à instrumentalização muito facilmente. Né? Então, nós temos vários problemas de saúde, né, com os quais nós temos que lidar, né, como seres humanos, seja saúde pessoal, seja saúde também pública, né? Nós temos vários problemas que nós temos que lidar e a medicina ela fornece instrumentos para que a gente lide com esses problemas, né? Então, se eu estou gripado, se eu estou com um mal-estar qualquer ou com uma doença, um câncer ou o que seja, né, a medicina ela tem técnicas, ela tem metodologias que ela pode aplicar para sanar aquele problema ou para fazer com que aquele problema seja evitado ou seja minimizado nos seus efeitos. Né? Isso é instrumentalidade. Né? No caso dessas áreas, né, como a medicina, como a engenharia, como várias outras, né, muitas vezes essa instrumentalidade a gente pode também subdividir como instrumentalidade técnica. Né? Então, esse exemplo que eu dei da medicina é bem um exemplo de instrumentalidade técnica. Ou seja, você tem um mecanismo, você cria mecanismos, né? Esses mecanismos podem ser objetos ou podem ser também metodologias, né? Processos, que ajudam na resolução de determinados problemas específicos. Mas a instrumentalidade também não é só técnica. Né? Existe, por exemplo, um tipo de instrumentalidade, a gente poderia falar de um monte, na verdade, vamos me concentrar em três instrumentalidades, né? Mas a gente poderia falar de várias. Né? Vou concentrar em três que eu acho que são importantes para a história, né? Como, por exemplo, também a instrumentalidade cívica, né? Ou civil, ou até mesmo pedagógica, se a gente quiser também colocar nesses termos, e uma instrumentalidade jurídica. Né? O que é isso? Eu vou agora começar a explicar isso dentro do plano da história. Né? Eu vou tratar aqui também de alguns exemplos dessas instrumentalidades que a história pode ter. Em primeiro lugar, a instrumentalidade técnica. Muita gente tem dificuldade de entender que a história pode ter uma instrumentalidade técnica, mas ela tem, e é até bastante frequente, usual, dentro das tradições historiográficas de várias civilizações, de vários momentos históricos. Né? Um exemplo muito bom de instrumentalidade técnica, no caso da história, da historiografia, se dá na historiografia militar. Né? Eu vou dizer por quê. Quando a gente fala da instrumentalidade técnica da história, a gente tem que pensar que é uma instrumentalidade técnica auxiliar. Eu chamaria ela de uma utilidade técnica auxiliar, que se deve ao fato da sua técnica em si ser uma técnica de registro, né, de registro de memória. Então, explicando, né, com o exemplo da história militar. Né, o que faz a história militar? A história militar ela é a história das grandes batalhas, ou das batalhas, das guerras,
é, das circunstâncias que foram encontradas, né, por determinados grupos que estavam em conflito, né, na própria batalha, né, no contexto da batalha, as técnicas que eles utilizaram de combate, as táticas, as estratégias, né, os raciocínios que foram elaborados pelos comandantes, né, as atitudes que foram tomadas, as decisões. Né, é esse tipo de registro que faz a história militar. Né. Qual a utilidade disso? Se a gente pensar lá na historiografia militar romana, por exemplo, né, da antiguidade, na grega também, se a gente pegar Tucídides, pegar Marco Aurélio, né, ou se a gente pensar na historiografia chinesa, né, que também dá um enfoque muito grande nas histórias militares, né, nas histórias de batalha, o registro disso tudo possibilita, né, que o militar, no caso, né, o estrategista, o general, né, o comandante, né, ele adquira experiência de batalha, experiência de guerra por meio dos livros. Então ele observa situações que já ocorreram e construi a partir dessas memórias um repertório que será útil no campo de batalha, quando ele estiver em campo de batalha, né, e se deparar com situações que demandem dele conhecimentos que ele, de repente, tem, né, por meio dos livros. Né. Então, por exemplo, conhecimentos relacionados a táticas de combate, relacionados à estratégia, relacionados a domínio de terreno, de território. Né. Tudo isso faz parte dessa utilidade técnica do registro histórico, ou seja, prover informações que possibilitem no militar ele ter uma experiência, né, de combate por meio dos livros, né, por meio intelectual, vamos chamar assim. Né? Por que isso é auxiliar? Porque não é o conhecimento aqui da história, não é o conhecimento militar em si, né? Não é a história que faz, né, as técnicas utilizadas em combate, mas ao registrar essas técnicas conforme uma ordem, né, e conforme uma regra de inteligibilidade, né, isso pode chegar, né, ao conhecimento, né, daquelas pessoas que vão utilizar esse conhecimento. Está falando isso na história militar, mas isso não é exclusivo da história militar. A gente pode trazer, por exemplo, para a história política, sobretudo as histórias sobre revoluções, né, sobre uma perspectiva revolucionária, né, inclusive. Mas se a gente pegar toda a historiografia marxista que existe, por exemplo, sobre a Revolução Francesa e também sobre a Revolução Russa, muitas vezes colocadas em paralelo, né, existe uma instrumentalidade técnica semelhante a essa instrumentalidade técnica da história militar, que é o quê? É você adquirir uma experiência revolucionária também por livros, né? De tal modo que, estando num processo revolucionário, você interpreta situações e cria estratégias a partir de exemplos que foram estudados em situações similares, em processos revolucionários semelhantes. Isso também compõe essa instrumentalidade técnica auxiliar da história. A gente pode colocar isso também em outros exemplos, eu não vou ficar esgotando isso aqui exaustivamente, mas é bom a gente pensar sobre isso, inclusive tentar formular aí outros exemplos em que apareça essa ideia de uma instrumentalidade técnica. Porém, como eu disse, a instrumentalidade ela também pode ser de outros tipos. Pode haver, por exemplo, uma instrumentalidade civil, cívica, pedagógica, que também a gente pode ilustrar com exemplos romanos. A própria ideia da história mestra da vida, né, que é uma ideia que está lá em Cícero, é uma formulação que indica, né, essa instrumentalidade civil da história. O que quer dizer isso? Por que eu estou dizendo civil? Porque o seu objetivo é instruir, né, os cidadãos da civis, né, da cidade, né, do ambiente urbano, né, e civil, de tal modo que ele haja, né, nesse espaço, nesse meio, da maneira mais adequada e mais socialmente beneficial para ele e para todos.
né, para o conjunto daqueles que são os compatriotas, né, aqueles que vivem também nesse mesmo ambiente civil. Então, por exemplo, na historiografia romana, sob essa perspectiva da história da mestra da vida, a leitura da história ela deve servir para que o sujeito desenvolva as suas virtudes, sobretudo as virtudes colocadas no serviço público, né? Por exemplo, a prudência, a moderação, a temperança, a astúcia, o amor à pátria, né? Enfim, vários outros, né, conceitos que a gente pode colocar como conceitos éticos, que são aprendidos na medida em que esse leitor, no caso, ou essa pessoa que recebe o conhecimento, né, ou que estuda esse conhecimento da história, ela vai desenvolver ao se deparar com situações exemplares também. Né? De quem? Dos grandes homens, das grandes figuras públicas e também daquelas que são as figuras, os traidores, né? Os malfeitores, enfim, todos aqueles que também são exemplos negativos, né? De conduta. Então existe uma perspectiva aqui que é a perspectiva da história exemplar. Né? A história mestra da vida é uma história exemplar, é uma história que nos faz ler, né, os feitos, né, de grandes figuras do passado, para que a gente se inspire e a gente tente emular e superar na nossa própria atividade como cidadãos. Então isso é muito presente nessa tópica, né, latina, né, romana da história mestra da vida, mas isso também está presente na historiografia moderna ou na moderna educação, pensando no papel da história dentro da educação, por exemplo, nos Estados Nacionais a partir do século XIX. E ainda hoje, se a gente pegar os documentos normativos, né, sobre ensino de história, a gente vai ver uma ênfase forte sobre a questão da cidadania, né, porque esses valores que são trabalhados na história são valores também relacionados, por exemplo, ao reconhecimento das diferenças, né? Vou dar alguns exemplos, né? Reconhecimento das diferenças, responsabilidade com a coisa pública, a noção de que nós somos agentes, né, ativos do processo histórico, né, e que temos, portanto, obrigações com os nossos semelhantes, né, nós temos uma responsabilidade, né, de gerir a coisa pública de maneira democrática. Então, pensando em termos de valores democráticos, a história também cumpre esse papel de instrumentalidade civil, né, na medida que ela traz modelos, né, ou modos de pensar, né, ou conceitos éticos que são úteis, né, na condução da cidadania. Né? Então essa função, né, ou essa instrumentalidade civil, ela também está, né, presente nesse para que serve a história. E tem uma terceira aqui que eu gostaria de colocar, né, sem também querer ser exaustivo, né, que é essa instrumentalidade jurídica da história. A história como uma forma de conhecimento que permite o reconhecimento de direitos, né, de direitos de pessoas ou de grupos. Dando um exemplo também mais antigo, né, vamos colocar assim, anterior a uma historiografia moderna, a gente pode pensar, por exemplo, nos genealogistas dos estados monárquicos, né, na Idade Média, no Antigo Regime, ou em outras civilizações também que envolviam dinastias com transmissão hereditária, né, por exemplo. É um conhecimento histórico, o conhecimento das genealogias, um trabalho que é próprio do historiador, né, definir os direitos sucessórios, por exemplo. Né, sobretudo no caso pensando naqueles monarcas, por exemplo, que não deixam herdeiros diretos, né, de trono. É necessário recorrer, assim, aos registros, né, históricos que mostram quem é aquela pessoa, aquele sujeito que tem o direito sobre aquele trono. É claro que os problemas sucessórios muitas vezes eles vão além, né, desse direito
de sucessão, né, por linhagem, né, envolve outras questões políticas muito mais complexas na maior parte das vezes, mas esse é um elemento fundamental legitimador, né, desse direito. O direito de sucessão está ligado aí com a genealogia, né, ou no caso aí com relações de parentesco, né, entre famílias de nobres, né. Mas esse, de novo, é só um exemplo, né, existem muitas outras formas, né, de justificar direitos com base na história. A gente pode pensar também, ainda no contexto da Idade Média, por exemplo, todos aqueles debates, né, aquelas querelas envolvendo o poder do imperador e o poder do papa, né, o poder temporal e o poder espiritual, que muitas vezes se resolviam com base na história, né? Por exemplo, a doação de Constantino, né, que é um documento forjado, inclusive, depois a gente vai falar um pouquinho dos abusos, né, um documento forjado, né, que acabava funcionando como argumento, né, a favor do poder dos imperadores. Isso num momento de tensão entre o Papa e o imperador sobre quem tinha poder sobre determinadas jurisdições. Né? Então, o conhecimento da história ele serve para justificar, né, no caso, um poder. Né? E muitas vezes isso acontece. Agora, a gente também pode colocar isso para o presente, né, para outros usos, né, que têm sido feitos dessa função jurídica da história. Por exemplo, quando a gente fala sobre o direito de determinadas populações a terras ou territórios, né, específicos. A gente pode pensar aqui no Brasil, no caso dos grupos indígenas, né, das sociedades indígenas, das comunidades quilombolas. Via de regra, para que se reconheça o direito de uma comunidade à terra, é necessário que sejam feitos estudos, e esses estudos muitas vezes incluem grupos que têm historiadores, antropólogos, arqueólogos, né? Mas aqui também a história tem esse lugar, né? Esse lugar de reconhecer o direito de um determinado grupo de usufruir de um território, né? Então, também é uma função jurídica, porque garante um direito, garante, né? Garantir não garante, mas serve para se justificar um direito, né? Também isso vale, a gente pode colocar isso, né, no plano mais pessoal, vamos supor, um descendente de imigrantes italianos, alemães, japoneses, né, no Brasil, precisam muitas vezes justificar, né, ou mostrar para as autoridades desses países, quando eles querem dupla cidadania, de que eles de fato são descendentes, né, de imigrantes dessas nacionalidades. Muitas vezes é o historiador que vai lá e vai fazer pesquisa no arquivo, né, atrás dos documentos que comprovem essa ligação e assim garantam esse direito. Né? Então a história também tem esse papel de instrumentalidade jurídica. Né? Ela também dá uma instrumentalidade jurídica que possibilita aí a garantia de direitos, né, de individuais ou de grupos. Saindo um pouquinho da instrumentalidade, queria falar um pouquinho sobre esse outro conceito, que é o conceito da utilidade. Né? Parece a mesma coisa, mas não é. Instrumento, né, é quando eu crio algo que vai ter um uso específico. Né? Utilidade é quando algo em si gera um benefício para alguém, individualmente, e um benefício que pode ser estendido também a outras pessoas. Né? O Mark Bloch, né, que é um autor importante, geralmente introdutório nos cursos de história, né, ele trabalha com essa noção do para que serve a história. Né, é como ele começa o livrinho dele mais celebrado, né, que é um livrinho de uma história fantástica, né, escrito durante a prisão dele, né, o cativeiro dele num campo de concentração nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. E ele discute lá nos primeiros capítulos, na introdução, no primeiro capítulo, essa questão, né, do para que serve a história. O Mark Bloch ele passa muito rapidamente na questão instrumental. Ele praticamente vai dizer que a questão instrumental não é o que dá o verdadeiro serviço da história. Né? Ele vai dizer que, na verdade, a história, né, para que ela serve, está ligada à sua utilidade. É o que eu vou chamar aqui de utilidade. Né? Ele não usa o termo lá. Mas está ligada à sua utilidade. Ou seja, ela tem propriedades em si
que atendem a demandas que são próprias do ser humano. E ele vai concentrar em duas. Eu vou pegar três. Na verdade, ele também fala das três. Eu vou me colar um pouquinho nele aqui, né, nesse pedaço da fala. Primeiro ele vai dizer que a história ela tem uma utilidade relacionada ao prazer que ela causa. Né? Existe o historiador de vocação. Né? Nós temos um prazer por determinados aspectos lúdicos que são típicos da história. Né? Um exemplo que a gente pode colocar disso, talvez de um proto-historiador, né, de um historiador ainda não consciente da sua profissão, né, ou ainda no seu amadorismo, são os colecionismos. Né? Então, suponha aquela pessoa, né, que gosta de colecionar selos, moedas ou qualquer outro artefato. Né? Isso envolve um aspecto lúdico que tem a ver com o trabalho do historiador. Né? Então, a primeira utilidade, né, que eu poderia situar é essa utilidade que eu vou chamar de estética. Estética porque está ligada a nossos sentidos, sobretudo aqueles sentidos que geram prazer. Né? Porém, o Mark Blocher vai dizer o seguinte: somente essa questão lúdica da história, que já é muito interessante, né, porque é uma necessidade humana, né, o lúdico, né, e o prazeroso, ela não justifica, né, um saber como um saber científico, como a história quer ser. Né? E ele vai dizer então que a história ela precisa também mostrar que ela tem uma utilidade epistemológica. Ele não usa esse termo também, eu que estou usando aqui, mas o que ele quer dizer é que a história precisa de ter uma utilidade epistemológica. Ela tem que permitir que nós, como seres humanos, consigamos suprir uma necessidade que nós temos de conhecer as coisas. Né? Então a história ela tem que ser capaz de promover um conhecimento, né? Um tipo específico de conhecimento. E que conhecimento é esse? Aí nós vamos ter que entrar no domínio das especificidades do conhecimento histórico. Né? O Mark Bloch, ao longo do livro dele, ele vai trabalhar esses elementos pensando na questão da observação histórica, da crítica histórica, né, do próprio objeto da história, que adiantando aqui, ou passando muito rapidamente, no caso do objeto da história, seria esse estudo sobre as sociedades humanas no tempo. Né? E ele vai dizer que esse estudo sobre as sociedades humanas no tempo, conforme as regras próprias de um conhecimento racional, como a história tem capacidade de ser ao seu modo, que é diferente do modo de outras ciências, articulado ao conhecimento produzido por outras ciências, colabora, né, esse tipo de conhecimento da história colabora para um conhecimento universal. Ou seja, a história ela seria um fragmento, né, de um campo muito mais amplo, né, de saberes, de conhecimentos e de ciências que permitem o homem a conhecer a realidade nas suas múltiplas e mais facetadas dimensões. Então essa seria a função, né, ou a utilidade, melhor dizendo, epistemológica da história. A história ela permite o homem conhecer. Né? Então ela tem uma função estética e ela tem uma função epistemológica. Porém, a gente também pode dizer que essa utilidade é epistemológica estética. Né? Há um domínio de uma utilidade que as duas coisas estão misturadas. Né? Por quê? Porque o tipo de estética que está envolvido nessa ludicidade da história, né? Pensando, por exemplo, no domínio das coleções, né, que foi um exemplo que a gente deu aqui, ela não é uma estética puramente da forma, né, e da maneira que essa forma afeta os nossos sentidos. Então, por exemplo, o colecionador de selos não está interessado somente na beleza estética daquele selo. Isso é um aspecto. Né? Mas ele também está interessado, por exemplo, se aquele selo é um selo comemorativo. Ele está interessado em saber que símbolos que tem ali naquele selo se referem a uma cultura. Se é um selo que faz referência a um evento político, ele quer entender esse evento político, né, relacionado ao país, né, que emitiu aquele documento, né, como é o selo. Ou seja, nesse prazer da história,
nesse prazer estético da história, do fazer da história, existe já presente um elemento de conhecer, né? O conhecimento ele tem um apelo estético. Ele faz parte desse jogo prazeroso, né, que compõe a prática do historiador, o ofício do historiador. E, ao mesmo tempo, a gente pode ver com o próprio Marc Bloch, mas também com autores posteriores, né, se a gente pegar, por exemplo, Jacques Rancière fala de uma poeticidade do conhecimento histórico. Né? Ou se a gente pegar o Hayden White, né, também, que é um autor muito polêmico assim, dentro da historiografia, trabalha com a questão da meta-história, que ele vai dizer que o conhecimento histórico se dá a partir de tropos literários, né, de lugares, né, de lugares não, mas de figuras que são compartilhadas também com o texto literário. Então existe na forma de conhecer da história, né, uma necessidade da narrativa. Né, e alguns autores colocam dessa forma. Né, a história é um conhecimento narrativo e como conhecimento narrativo ela não foge da linguagem comum, que é a mesma linguagem que é utilizada, por exemplo, na literatura. Né? E também em outras artes, vamos chamar de ficcionais. Né? Então, a forma de conhecer da história, ela não exclui, pelo contrário, ela exige um domínio também de ferramentas que são próprias do campo artístico literário. Né? Então, existe uma utilidade estético-epistemológica na história, né, que tem a ver com a articulação entre o domínio da arte, né, da ficção e da ciência e da verdade. Né? Então, ela é útil também na articulação desses dois domínios. Isso não é pouca coisa. Falei até aqui, né, já falei aqui um pouquinho mais de meia hora, espero ser um pouco mais objetivo até o final. Mas a gente também pode falar dos abusos. E eu vou tentar pegar um abuso, um tipo de abuso, para cada um desses 6 domínios que eu tratei, ou seja, os 3 domínios ligados à perspectiva instrumental e a 3 ligados a essa perspectiva utilitarista. Né? Vamos colocar assim, utilitária. Melhor do que utilitarista. Instrumental e utilitário. Numa perspectiva instrumental, o que seria, por exemplo, um abuso da instrumentalidade técnica? É um abuso que eu chamaria do abuso, como eu vou dizer, oracular. Né? É aquela ideia de reduzir, né, a partir daquelas múltiplas informações e registros que se tenham sobre eventos ocorridos em muitos momentos históricos, a gente criar um padrão, né, para esses acontecimentos que revelem uma lei geral ou leis gerais que nos permitem prever o futuro. Né? A história é um conhecimento do contingente. Né? E todo acontecimento histórico ele é imprevisível. Né? Ainda que ele faça parte de um sistema, né, coerente junto com tudo que acontece, né, cada acontecimento é imprevisível, porque esse sistema do qual ele faz parte é um sistema complexo, é um sistema aberto. Né, e aberto a quê? A contingência. Né, aquele evento. A contingência é aquilo que não é necessário, né, que não é de uma lógica necessária, né, que não se repete quando as, entre aspas, mesmas circunstâncias estão presentes. É sempre um aspecto, um elemento, um detalhe novo que pode fazer com que o curso, o resultado, seja completamente diferente. Então, um dos abusos da utilidade técnica da história é pensar que ela pode prever o que vai acontecer, né? O que a história é previsível, o que o fim das coisas estão colocados. E curiosamente, assim, apesar disso daí eu estar sendo colocado aqui como um abuso, é um abuso bastante frequente, inclusive na historiografia, em muitas correntes historiográficas, que, sobretudo no passado, entendiam aí determinados fatalismos, né, na história ou determinismos que levariam ela para um determinado curso. Né? Um outro abuso, né, no domínio dessa instrumentalidade civil é o abuso que eu vou chamar de abuso mitológico.
né, que tem uma função bastante ideológica, que é o quê? Que é quando aquela formação civil, né, ou para a cidadania, ela se dá a partir da apresentação de mitos, símbolos, né, ou marcos que fazem com que aquele sujeito que é individual, né, e tem seus interesses pessoais e de grupo, se identifiquem com o Estado-nação, por exemplo, né, ou com uma abstração política qualquer, ou com o centro do poder, né, de tal modo que ela sirva para submeter esse sujeito individual ou esse grupo, né, à perspectiva de um outro grupo, né, que se coloca dominante nessa sociedade, né, que se coloca hegemônico nessa sociedade. Né, e existem vários tipos de mitos, né, nesse sentido. O mito do herói nacional, o mito da unidade nacional, né, que mais? Existem muitos, agora estão fugindo da cabeça, né, mas existem muitos mitos que servem à construção desse sentimento patriótico, vamos colocar assim, que muitas vezes exclui o conflito, né, os múltiplos interesses que existem dentro, né, da sociedade, né, e a própria possibilidade de ação. Né? Então é uma naturalização, vamos dizer assim, do status quo ou daquilo que já está instituído nas esferas de poder de uma sociedade. Né? Então esse é um abuso também, esse abuso ideológico, mitológico, né, dessa instrumentalidade civil. E no campo da instrumentalidade jurídica também eu posso colocar dois abusos bastante frequentes, né, na história e hoje em dia. Né? Um deles é a falsificação, o abuso da falsificação. Né? Então falsifica-se a história com vistas a favorecer um grupo e desfavorecer o outro. Então, ao invés de se fazer a justiça, se colabora com a injustiça, né, a partir da inverdade, né, ou de uma mentira deliberada, da falsificação de documentos, por exemplo. Né? É o caso, por exemplo, da doação de Constantino, que eu dei como um dos exemplos anteriormente. Ou também existe um outro abuso, que é o abuso da denegação ou da negação histórica. Por exemplo, quando a gente nega que ocorreu o Holocausto, né, a partir de um revisionismo que ignora a própria realidade ou os próprios indícios da realidade, né, que nós temos disponíveis, para que isso implique em determinada posição política no presente relacionada aos judeus, ao Estado de Israel, ou o que seja. Né? Então, a gente também pode colocar esse abuso quando se nega, por exemplo, a herança da escravidão no Brasil como um meio de negar direitos como, por exemplo, de ação afirmativa, cotas, né, ou coisas desse tipo, que são ligadas ao racismo da sociedade brasileira, que é herdeira desse escravismo, né, de séculos que nós vivemos no país, na história do país. A negação dos efeitos, a despeito das evidências que existem, também é um abuso dessa função jurídica que acaba fazendo com que o objetivo, né, desse instrumento, que é a realização da justiça, seja perdido e até invertido. Né? Em relação à utilidade, né, que abusos nós temos, né, no caso da utilidade estética, né, o principal abuso da utilidade estética é o abuso que eu chamo do abuso de erudição, né, ou abuso da frivolidade. Então é aquele sujeito, principalmente isso é muito mais comum entre esses historiadores não profissionais, né, que querem o fato pelo fato, né, o conhecimento pelo conhecimento, né, a anedota pela anedota, né, o caso pelo caso, para mostrar ser erudito. Né, é um prazer que existe em mostrar ser erudito, né, ou em coletar informações que não se articulam. Né? Então esse é um abuso também, é o abuso da erudição vazia, né, do colecionismo barato, né, da divulgação também de má qualidade, né, que é apenas aí uma
uma sucessão de informações que não se juntam, né? Então esse é um abuso próprio aí que seria dessa utilidade estética. Que seria um abuso, né, epistemológico, dessa utilidade epistemológica. Esse é o mais frequente na academia, né, na universidade, que é o academicismo, né? É aquele conhecimento que se fecha nas mãos dos especialistas que entendem o seu próprio campo como um campo hermético, né, que não interessa a mais aos humildes mortais. Vamos colocar nesses termos, né, que não vê necessidade de divulgação, que é exatamente esse o abuso que leva algumas pessoas a entenderem que a história, por exemplo, não tem nenhuma utilidade ou não serve para nada, né? Porque é fechada nela mesma, é um conhecimento fechado nele mesmo. Isso, engraçado, leva a dois tipos de resultado, né? Esse abuso leva a dois tipos de resultado. Ou esse hermetismo, né, absurdo, né, em que às vezes o próprio sujeito que escreve um texto não consegue ler esse texto depois, não consegue entender, né, de tão truncado, de tão esotérico, né, o modo que ele constrói a sua linguagem. Ou cai no oposto da superficialidade, né, ou seja, naquela busca, né, de produzir muito conhecimento de forma rápida, a pessoa não cuida daquilo que está propriamente se dispondo a conhecer, né, e acaba produzindo algo que não tem de fato muita utilidade geral, a não ser para insuflar, né, os seus currículos, né, e o seu próprio ego, né? Então isso também é um abuso da utilidade epistemológica da história, né? E por fim, há o abuso dessa utilidade estético-epistemológica, que está nessa união entre a dimensão estético, né, sensorial, né, do elemento do prazer, né, e do prazer da cultura, e também os aspectos do conhecimento, né, que está nessa junção. Um abuso que eu vejo disso, um abuso muito pouco percebido muitas vezes pelos nossos pares, pelos nossos colegas, é o abuso que eu vou chamar de alienação somática. É a ideia de que as nossas capacidades cognitivas e sensoriais do espírito ou da cultura bastam, né? E a gente se esquece muitas vezes da nossa materialidade biológica, biofísica. Nós somos corpo, carne e osso. E mais do que isso, a história, quando ela é pensada no nível das ideias, né, eu diria que isso daí é um cativeiro platônico em que a gente se enfiou, né, o hegeliano. A história, quando ela está presa ao mundo das ideias, ela tem uma capacidade muito interessante de viajar pelo tempo, né? A nossa mente de historiador ela é capaz de viajar no tempo. Mas esse tempo no qual ela viaja é um fantasma do tempo. Ele não é o tempo de verdade. Ele é um fantasma. Ele é um espectro que a gente percorre, né? A realidade histórica ela não é feita de ideias, ela não é feita de abstrações, ela não é feita de espectros, né? A história de verdade, a realidade histórica, ela é feita de pessoas vivas, e pessoas vivas têm corpos. De tal modo que se a gente quer também conhecer essa realidade histórica, inclusive a realidade histórica passada, né, de outros momentos, a gente tem que levar em conta que, pelo menos em algum momento, houve corpo envolvido, tem corpo envolvido. E que a própria atividade de compreender esse passado, né, ou essa história, ela se dá a partir do corpo do historiador. É o corpo do historiador que vai lá no arquivo. É o corpo do historiador que vai na frente do computador, né? É o corpo do historiador que faz uma entrevista, né? E a maneira que a gente lida com esse corpo também interfere no modo que a gente pensa, no modo que a gente constitui as nossas narrativas e na maneira que a gente entende do nosso papel no mundo, né? Então, um abuso típico da história é nos alienar do nosso corpo, né? E esse também é um desafio aí que a gente precisa contornar.
né? Eu acho sempre bastante importante que historiadores, é bom falar isso para estudantes, né, estudantes de história, não negligenciem o papel do corpo. Né? Há estudos que mostram, por exemplo, que na Universidade Brasileira, de maneira geral, e isso na UF também é válido, que a maior incidência de casos de sofrimento psíquico, né, como depressão, tentativas de suicídio, alcoolismo, né, a maior parte desses casos, a maior incidência está nas ciências humanas. E eu penso, é uma hipótese que eu trago, que um dos motivos disso está nesse abuso da alienação somática que é provocado muitas vezes por essa ideia de que a gente basta, né, o nosso valor é suficiente quando a gente está no campo intelectual e no campo da cultura, negligenciando os aspectos biológicos que também fazem parte, né, dessa unidade que nós somos como seres humanos de corpo, mente e cultura. Né? Então a gente precisa, né, não deixem de ter uma atividade prazerosa com o corpo, seja ela uma atividade física como esporte, uma arte marcial, é, não negligencie a própria aparência, né? Cuidem da própria aparência, né? Questão, por exemplo, das transformações corporais, a tatuagem, não tem nenhum tipo de preconceito com isso, né? Da estética pessoal, o erotismo, a sexualidade, né? Isso faz parte da vida, isso faz parte da história, né? E nós, como historiadores, se a gente quiser ser útil como historiadores, a gente tem que refletir sobre a história na sua integralidade. Né? E a história na sua integralidade, ela engloba toda a humanidade. Né? E precisa englobar toda a humanidade. Né? Não somente um fragmento dela, né? Seja um fragmento continental, seja um fragmento social, seja um fragmento racial, ou de gênero, ou de etnicidade. Ela precisa abranger todas as experiências humanas. Né? E essas experiências humanas vivas, elas incluem o corpo. Ok? Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para trazer. Ficou aí quase 50 minutos eu falando. Mas eu queria fazer exatamente por isso. Eu queria falar mais longamente, mais livremente sobre o tema, de tal modo que no dia que nós vamos nos encontrar, né, eu digo, do curso, né, do curso de História da UF, no evento, eu possa ser mais sucinto e a gente possa conversar mais do que eu ficar falando sozinho. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado a Giovana, né, que é aluna do curso de História, que fez o contato comigo. Ela é colega, né, representante discente, né, lá no colegiado do curso, porque eu sou representante docente. Ela foi lá, começou essa conversa, depois ela entrou em contato comigo. Eu agradeço a ela, agradeço ao centro acadêmico, né, por conduzirem essa atividade. E o vídeo está aí, né? Eu aí descabelado, em mais um vídeo durante essa quarentena, né? Com essa roupa de ficar em casa, né? Mas é a contribuição que nós estamos dando. Né? Gostaria que essa contribuição ela estivesse sendo mais abrangente na sociedade, mas enfim, é o contexto que nós estamos vivendo, né, no país. E espero que muito em breve o problema esteja, se não resolvido, já bem equacionado, para que a gente possa retornar e manter, né, as nossas atividades de modo presencial, que é o modo que nós estamos acostumados e o modo talvez mais adequado, né, de conduzir o trabalho educacional no seu sentido mais abrangente, né, que envolve as relações humanas e não somente questões conceituais, técnicas, metodológicas. Ok? Muito obrigado.